E se eu te dissesse, logo de cara, que o Claude fica quase 3 vezes mais rico que o CJ sem dizer uma única palavra? Meus amigos, para isso vocês vão ter que ficar comigo para descobrir. Dado o sucesso do vídeo de quanto o CJ arrecadou ao longo de GTA San Andreas, já disponível aqui no Ideias de Chuveiro, faremos agora uma série, passando por cada um dos títulos da era 3D, então fiquem ligados aqui no IDC. Fizemos uma enquete sobre se começaríamos pela ordem de lançamento dos títulos ou cronologicamente na história. Por fim, venceu começar pelo lançamento dos títulos. Sendo assim, começaremos por GTA 3. E assim como no primeiro vídeo, para padronizar nossa análise, vamos às regrinhas que a gente estabeleceu. Vamos considerar novamente valores em dinheiro de todas as missões da história disponível. No caso de GTA 3 são todas mesmo, ainda que você deva ter cuidado para não mandar de base alguém que te deu uma missão antes de ter feito todas as dessa pessoa. E novamente, apenas os valores das missões, nada daqueles pacotes ou missões de vigilante, táxi, coisas do tipo que elas não vão contar. Além disso, nas missões onde o valor pode variar, sempre o valor máximo foi obtido, só pra gente padronizar a nossa análise. Agora, sem mais delongas, vamos lá. Mas assim, sem spoiler, esse jogo é quebradíssimo. GTA 3 foi o primeiro título da era 3D que mudou os jogos para sempre, criando essa visão característica que hoje é bem estabelecida dentro da série GTA, mas que também serviu de inspiração para praticamente qualquer outro jogo de mundo aberto. A história se passa em Liberty City. Embora seja uma junção de várias cidades da costa leste dos Estados Unidos, é frequentemente associada mais com Nova York, até pelo nome, a estátua e enfim. E embora ele seja o primeiro título da era 3D, cronologicamente ele é o último, sendo o único título dentre todos os GTAs, inclusive da era 3D, lançados no ano de seu lançamento. Os demais seriam todos prequels desse jogo. O jogo é composto de 3 ilhas, Portland, Staten Island e Shoreside Vale. As 3 ilhas elas são comparativamente semelhantes à realidade, sendo Brooklyn, Manhattan e Staten Island, respectivamente. A história de GTA 3 começa com um assalto a um banco. Lembram da nossa queridíssima Catalina de GTA San Andreas? Ela mesma. Após alguns bons anos, ela chega em Liberty City com o Claude. Nesse esquema de assaltos e vida de criminosos, mas em algum momento ela decide ficar sola. Ela atira no Claude, tentando escalar ele pro Vascão e foge com o dinheiro. Isso é literalmente a cena do início do jogo que tá aparecendo aí no fundo. De algum modo, o Claude sobrevive, é preso e durante sua transferência, a polícia sofre uma emboscada do cartel colombiano, a ponte de Callahan explode, isolando Portland, onde assim a gente começa efetivamente o jogo. No caos, Claude escapa com o 8-Ball e nisso a gente realmente começa o jogo. Lembro que eu joguei isso tantas vezes que eu consigo lembrar dessa frase do 8-Ball no começo do jogo. E para não ficar chato, eu vou contextualizando o jogo conforme a gente vai avançando ao longo dele. Fechou? Além disso, olha, é meio difícil falar da história do jogo e fazer essa associação com os ganhos financeiros sem contar a história. Então, fiquem avisados que, caso você não tenha jogado, tem spoilers aqui. Então, começando aqui a nossa jornada em Portland, a gente começa com o soldado raso da máfia Leone. A gente começa trabalhando mais pra máfia italiana mesmo. A gente trabalha pro Luigi, Joey, Tony e finalmente pro Dom, Salvatore Leone, bem famoso ao longo dos títulos da série 3D. Inclusive, eu não sei se vocês sabem, mas Claude ele não fala uma única palavra e ele também não tem nome. Ou seja, esse meu querido ele não fala e ele não tem nome. O que pra mim parece uma combinação perfeita para um psicopata como protagonista de um jogo. E nesse começo, a gente faz de tudo um pouco. Buscas, emboscadas ao cartel, entregas, coisas mais desse tipo. Tipo, só mais um dia no escritório, sabe? E tem uma coisa importante, para contextualizar aqui, boa parte da história está envolvido com o entorpecente Spank, que é esse daí que está aparecendo na tela, e que ele direciona e sendo assim,
E em segundo plano, uma motivação das movimentações que vão ocorrendo pelos grandes players dentro do jogo, né? Que são os personagens secundários, terciários. Nessa parte a gente vai ganhando a confiança do Dom, vai conquistando ali o nosso espaço dentro da máfia e as coisas vão bem, até que elas não estão bem mais não. Acontece que a mulher do Salvatore, Maria, ela já estava doidona e de saco cheio dele. Ela tem a brilhante ideia de inventar que ela teve um caso com o Claude. É óbvio que o Salvatore não gostou nada disso. E aí por isso, o Salvatore armou uma armadilha para o nosso querido personagem silencioso. A Maria avisa a tempo, junto da terceira personagem mais importante do jogo, a Asuka, e eles fogem para Staten Island e rompem com os leões. Basicamente, eu acabei de contar tudo o que acontece nessa primeira ilha, porque eu não vou ficar entrando em cada uma das missões, mas mostrar o que, de forma geral, foi feito nessa parte. Temos nessa fase um total de 31 missões, inclusive aquelas da intro. São 23 missões dadas por algum dos NPCs, personagens ali secundários do jogo, e 8 naquele modelo já acostumado do primeiro e segundo título da série, onde a gente pega as missões nos falecidos orelhões. As missões dessa fase estão aí na tela para vocês conferirem. Diferentemente de GTA San Andreas, onde a gente tinha respeito envolvido na jogada também, aqui não. Aqui as missões praticamente todas, inclusive, vão gerar algum tipo de lucro. E assim, a gente nota logo no começo que eles não tiveram muita preocupação em balancear as coisas não, tá? A gente tem missões onde, por exemplo, a gente pega uns capos do Salvatore e a gente recebe $15 mil. É uma coisa absurda. E uma ainda mais curiosa é de pegar revistas adultas por $20 mil. Eu acho que tem muito mais coisa nisso daí, mas enfim, né? É só pra vocês terem um padrão de como as coisas são nesse jogo. É bizarro. Inclusive também, na mesma linha do que foi feito no vídeo de GTA San Andreas, aqui tem algo que a gente não vai conseguir fazer, que é justamente a estabelecer se os valores da época dos produtos eram comparáveis com os valores praticados na época. Porque em GTA 3 a gente praticamente não tem nada além das armas pra comprar. E isso não é um parâmetro muito fidedigno pra gente seguir na nossa análise e fazer uma comparação. Então, não dá pra gente seguir dessa mesma forma. Sendo assim, o valor arrecadado nesta fase é de surpreendentes $454.500. Isso é mais do que a metade que o CJ levanta ao longo de GTA San Andreas inteiro. É, meus amigos. Pode parecer bastante, mas vai ficar ainda mais ridículo, tá? Indo para a fase seguinte, a gente já em Staten Island, a gente estabelece os nossos laços com a Yakuza e com a sua líder, a Asuka. Inclusive, eu não sei se vocês notaram quando eu falei terceira personagem mais importante da história, porque neste, que inclusive é o único título de todos os GTAs, onde a segunda personagem mais importante da história, a Maria Leone, a terceira personagem mais importante da história, Asuka Kassen, e a antagonista principal, a Catalina, são todas mulheres. Ou seja, parece que a lactação chegou no mundo dos videogames, não é mesmo? Enfim, e o Cloud, considerando que é um cidadão pouquíssimas ideias e pouquíssimas palavras, prova sua lealdade pra Asuka, mandando pro eterno abraço de Morfeu o Salvatore Leone, ou seja, é nesse jogo que a gente tira a vida desses que é um dos personagens mais importantes de todo o universo 3D. O Cloud assassina o Salvatore Leone. E a partir daqui a escala muda um pouquinho. Começa a se envolver um pouco mais questão política, corrupção, guerra entre gangues e manipulação econômica. E tudo isso pagando muito bem, dando a impressão de que no fim das contas, amigos, o crime parece compensar sim, tá? O Cloud chega a trabalhar pro Candy, o irmão da Asuka, e também pro policial corrupto Ray Machowski. Além disso, pro magnata Donald Love, também bem famoso dentro dos títulos da era 3D. A gente vai falar bastante desse personagem ao longo dos outros títulos também. Donald Love nada mais é do que um narcisista, sociopata, canibal,
e multimilionário cujos fins justificam os meios para alcançar seus objetivos, através de capangas, que seriam esses os personagens principais de alguns dos títulos da era 3D. Em nome de interesses imobiliários, o Claude, a mando dele, provoca uma guerra entre a Yakuza e o cartel colombiano, inclusive matando Candy no processo para fazer parecer que foi o cartel colombiano que fez. Ou seja, não dá nem pra dizer que é bom ter o Claude do seu lado, porque do nada ele pode não estar mais do seu lado. E é isso. E nesta porção temos 31 missões, sendo 27 da história, uma sem recompensa financeira e 4 dadas por telefone pelo King Courtney. Só pra contextualizar, o King Courtney é o líder da gangue jamaicana que no fim decide trair o Claude e armar uma emboscada junto da Catalina. Ele só aparece mesmo em GTA Advance, que se passa um ano antes da história de GTA 3. A soma aqui é absurda, sendo um total de 646 mil das missões, mais 45 mil das de telefone pro King Courtney, ou seja, 691 mil dólares apenas nessa porção. Pensando no porquê esses valores são tão altos, a minha suposição é de que aqui o Claude já tá fazendo um trabalho mais para pessoal magnata do setor financeiro, tráfico de entorpecentes, então a recompensa tem que ser equivalente ao tipo de trabalho que ele está fazendo, para quem ele está fazendo e a escala disso. Além disso, também a gente tem que ter noção que boa parte das missões nesse jogo são de conflitos armados, então vou dizer que é por isso que são bem pagos. Agora um pequeno parênteses que eu quero fazer enquanto eu estava rejogando para fazer esse vídeo é o quão absurdo deve ter sido jogar esse jogo assim que ele saiu em 2001. Eu só consigo imaginar como ele foi, porque embora eu já tivesse nascido, tivesse tido contato com videogames, eu era muito pequeno, não pude jogar. Quando saiu, eu fui jogar, inclusive perto da época que eu joguei GTA San Andreas também. Então deve ter sido uma coisa surreal experienciar esse nível de realismo pra época e de possibilidade de mundo aberto. Isso foi algo extraordinário pra época. E é por isso que dá pra entender e é considerado como um dos jogos mais importantes de todos os tempos. Além disso, indo também pra esse final do jogo, é até engraçado quando eu tava rejogando, que você nota que não há vizinhança tranquila pra você passar com o Claude, especialmente quando você tá bem perto do final do jogo. Porque você fez tantos inimigos que não há nenhuma vizinhança, que não vai atirar no carro, por exemplo, enquanto você tá passando. É esperado. Já esse último ato, aqui em Shortside Vale, a gente tem apenas uma missão na história propriamente dita para encerramento e desfecho, e algumas outras de telefone. Seria apenas uma missão da Catalina, de confronto final, mais 5 missões de telefone pro The Ice, que a gente realmente não tem praticamente nenhuma informação, ele nunca aparece em outro título, e é apenas só por telefone. O que eu quero trazer agora, é assim como eu fiz no vídeo de GTA San Andreas, é a motivação. E eu decidi isso fazer mais perto do encerramento da narrativa do jogo. E vocês vão entender o porquê. Vocês conseguem perceber como a motivação não parece ser exatamente a vingança do Claude sobre a Catalina? Porque ele poderia ter saído depois da prisão e, sinceramente, ir direto pra ela, porque a gente sabe o quão doente da cabeça ele é e ele poderia simplesmente ter feito isso. Ele não tentou construir laços com outras pessoas, ter aliados. Pelo contrário, ele parece se preocupar sinceramente em levantar dinheiro, em um momento onde os interesses da Catalina cruzam com o dele, depois da investida do Donald Love para reduzir o preço dos imóveis na região, e isso gerar uma guerra com o cartel colombiano ao qual a Catalina estava associada, aí sim isso volta à tona e volta a ter os caminhos voltam a se cruzar. Então, se eu pudesse dizer uma motivação do Claude, além de ver o mundo pegar fogo, seria dinheiro. Afinal, ele parece agir como um mercenário bem raiz e sem bússola moral, fazendo dele um dos protagonistas mais controversos de todos os jogos, na minha opinião. A lógica do Claude parece ser mais: você não precisa subir de vida se você eliminar quem tá no topo. Parece ser a lógica dele. Ocorre uma mudança dessa, né, ao longo do jogo, de Portland ser um crime mais de rua, Staten Island ser um crime mais corporativo, em Shortside Vale basicamente acerto de contas. Então esse conflito final
atinge o ápice quando Cloud reencontra a Catalina. Numa cena que na verdade fica omitida, tanto o Miguel, líder do cartel colombiano, e a Asuka, eles são executados pela Catalina e a Maria é sequestrada. A Catalina exige um resgate, mas no fim das contas, isso é óbvio que é uma emboscada, né? O confronto final acontece em Shortside Vale, na represa. Claude elimina os homens do cartel e derruba o helicóptero da Catalina, eliminando ela. A Maria e o Claude sobrevivem, a Maria começa a falar demais, a tela escurece e um tiro ecoa. Com esse final à la Sopranos, a gente não tem com certeza conhecimento de desfecho, mas a gente pode imaginar alguns cenários. Mas de forma geral, é assim que a gente encerra a nossa jornada com o Claude. I broke a nail and my hair is ruined. I mean, can you believe it? This one cost me $50. Sendo assim, pós Staten Island e Portland, com uma quantia gigantesca acumulada, nesse final a gente tem 75 mil das missões de telefone pelo DICE, mais 1 milhão da missão de desfecho com a Catalina. Sendo assim, o valor total arrecadado pelo Claudinho é de 2.220.500 $, quase realmente 3 vezes o que o CJ levantou ao longo de GTA San Andreas inteiro. Uma quantia realmente impressionante. A gente pode inclusive fazer essas comparações ao longo dos próximos vídeos pra gente ver como eles se equiparam. O meu sincero questionamento no sentido, depois do Claude ter feito tudo isso, é pensar se ele sequer usufruiu desse dinheiro. A gente sabe que nesse meio bem complicado, através de filmes e séries, é igual uma cabeça de hidra. Você corta uma, surgem 3. Então, na minha opinião, com tanto de inimigos que o Claude fez, ele sinceramente não teria muita paz não com esse dinheiro todo acumulado. O CJ construiu um império e muitos aliados. O Claude, ele conseguiu sim dinheiro, mas à custa de todos os laços que ele poderia ter estabelecido. Assim como ele acumulou tanto dinheiro, ele acumulou inimigos também. É um jogo que me divertiu muito na época, e ele continua, pra mim, um bom jogo ainda. Um jogo que não envelheceu tão mal não, sendo bem sincero. Tudo bem que, obviamente, poderia ter muitas mais coisas para ser feito, mas, caramba, esse jogo é de 2001 e mudou muita coisa de como outros jogos são feitos. Ele me divertiu muito, embora ele também tenha me frustrado um pouquinho, eu lembro de algumas missões, porque esse é um dos títulos que não tem mapa, ele tem minimapa, mas não tem mapa. Então, pra você chegar em algumas missões do ponto A até o B, é bem difícil, pode ser bem difícil, então, enfim, coisas da época, mas são facilmente contornáveis também. E a questão da câmera nesse modelo que eu joguei, que eu continuo jogando, a versão, vou dizer, original, assim, de PC, e não a Definitive Edition, né, que saiu há poucos anos, mas continua sendo um excelente jogo ainda. Mas uma das coisas que eu mais gosto de jogar GTA 3 é ter essa sensação, igual jogando Half-Life, assim, você sente que você tá jogando algo que mudou como videogames são feitos. Então, isso é algo que me deixa bem, me motiva, assim, a jogar, e eu acho isso bem bacana, acho isso bem foda. Mas resumidamente, então, falando sobre todo esse montante que foi arrecadado pelo Claude, o que vocês acham? Vocês acham que o jogo ficou quebrado demais? Vocês topariam fazer uma parceria com o Claude? Acho meio complicado, hein? E se vocês acham que a motivação faz sentido nessa linha do que eu comentei? Como sempre, meu muito obrigado por vocês terem assistido. Infelizmente, eu só consigo produzir um desses por mês, mas a gente tem conversas semanais no canal e é muito importante a participação de vocês. Se tivermos um apoio bacana de vocês, especialmente aqui pelo YouTube, mas nas redes sociais também, likes nesses vídeos, compartilhamentos, comentários e até mesmo hypes pelo vídeo, a gente consegue ter um alcance maior, trazer mais pessoas pra cá e eventualmente ter pessoas trabalhando com a gente, já que um dos nossos maiores gargalos são a edição também. Então é bem importante isso pra gente. E como sempre, participem pelos comentários. Um dos maiores objetivos da criação desse canal é trazer e criar uma comunidade de pessoas bacanas que amam videogames e poder falar disso com bastante entusiasmo, mas com um olhar crítico também. Muito obrigado e a gente se vê no próximo IDC. Abraço!